bons alunos e alunas. Rafael Moreno falando aqui. E diferente desses pinguins aí no desenhinho, a gente não está podendo sair de casa para ter nossas aulas presenciais. Então eu organizei essa aulinha para vocês, para que a gente consiga retomar alguns assuntos que ficaram pendentes. Eu escolhi uma situação em que a gente vai falar de calor, de temperatura e de mudanças de estado, que foi mais ou menos o que a gente conseguiu abordar até a determinação desse isolamento. Então, eis a situação. Determine a quantidade de calor que deve ser fornecida a 200 gramas de gelo a menos 40 Celsius para se obter vapor de água a 120 Celsius. Construa um gráfico que represente a variação da temperatura, o eixo das ordenadas, em função da quantidade de calor, no eixo das abscissas, recebida pelo gelo. Então, eu sempre recomendo que vocês destaquem as informações que vocês considerarem importantes para a resolução do problema. Então, tenta se responder o que é importante para que vocês cheguem na questão e destaquem, tá? Já? Vou seguir então. Então segue o baile. É esperado que vocês consigam ver relevância em marcar 200 gramas, que é a quantidade de massa de gelo, menos 40 Celsius, que é a temperatura inicial de gelo, e 120 Celsius, que vai ser a temperatura no final de todo o processo. Existem outros dados que vão ser importantes, que também vai dar no enunciado. Eu deixei separadinho aqui embaixo. E era desejável que vocês também marcassem calor, que é essencialmente o que vocês vão estar procurando na resolução do problema. Então, vamos representar a situação da seguinte forma. A gente tem gelo a menos 40 Celsius e a gente vai levá-lo até 120 graus Celsius. Em 120 graus Celsius ele não vai mais ser gelo, ele já vai ter passado do sólido para o líquido e do líquido para o gasoso. Então em 120 Celsius a gente já vai ter vapor de água, né? Ou gás de água. Então ele vai gradativamente do menos 40 ao menos 10, chegando a 0 graus a gente vai passar pelo ponto de fusão da água, vai voltar a aumentar a temperatura gradativamente, à medida que for fornecendo calor, vai chegar em 100, a gente vai precisar fornecer temperatura para que ele mude de estado, e depois a temperatura vai voltar a aumentar, de 110, de 100, 110, 120. Então a gente vai precisar também marcar dois valores nesse processo. Um valor é 0 Celsius, o outro valor é 100 Celsius. A gente vai precisar fornecer energia para que haja essa mudança de estado. Tudo bem? Então em 0 Celsius a gente vai ter gelo derretendo e em 100 Celsius a gente vai ter água vaporizando. De menos 40 a 0 a gente vai ter somente gelo. Chegando no 0 a gente vai começar a fornecer calor para que mude o estado da matéria. Então durante esse processo a gente vai ter quantidades de gelo e quantidades de água, dependendo da quantidade de energia que a gente forneça. De 0 a 100 a gente vai ter somente água. 100 graus a gente vai ter água passando do estado líquido para o estado de vapor, estado gasoso. E o estado líquido e o estado gasoso vão coexistir nessa temperatura. E depois a gente vai voltar a variar a temperatura da amostra. Então vamos fazer umas continhas. Eu peguei aqueles dados para que fique a amostra durante a resolução das continhas. E eu separei a resolução em 5 partes. Representei em números romanos. A primeira parte é a variação de temperatura do bloco de gelo, que vai de menos 40 a 0. A segunda parte é a mudança do estado, que é do estado sólido para o estado líquido. A terceira parte é uma variação de temperatura. Depois que mudou o estado total da amostra, de sólido para líquido, ela vai começar a sofrer variação de temperatura, do 0 até o 100. Chegou no 100, a gente vai ter outra mudança de estado, que é do líquido para o gasoso. E a partir daí a gente vai ter outra variação de temperatura, que é do 100 aos 120, tá? A primeira mudança de estado é fusão e a segunda mudança de estado é ebulição. Então, a expressão que a gente vai utilizar para calcular essa variação de temperatura vai ser a fórmula de calor sensível, tá? Que é Q igual a M vezes C vezes ΔT. Para que a gente se lembre, eu deixei aqui um quadrozinho dizendo o que significa cada uma dessas incógnitas, onde M vai ser a massa, a gente tem um valor da massa, C vai ser o calor específico, uma propriedade da substância, e ΔT é a variação de temperatura. Então M a gente tem ali no topo da apresentação
que é 200 gramas, estava lá no enunciado, e o calor específico do gelo é 0,5. A gente pode substituir na continha, ok? Tem uma pendência no ΔT. O ΔT vai ser a variação de temperatura. Então a gente sempre vai calcular da seguinte forma: a gente marca a temperatura inicial e a temperatura final, e para calcular o ΔT a gente vai fazer a final menos a inicial, ok? Como a final nesse processo é 0, a gente vai ter 0 menos da fórmula menos 40, que é o valor da temperatura inicial. Menos com menos vai ficar mais, então menos com menos mais 40. E 0 mais 40, 40. A gente vai substituir esse 40 lá na expressão e vai ficar 200 vezes meio vezes 40. Dá para cortar 2 zeros, 4 vezes 5, 20. 20 vezes 200, 4.000 calorias. Caloria é a unidade de energia. 4.000 calorias é um valor muito grande. A gente pode representar isso como sendo quilocaloria. Lembrando que esse prefixo quilo representa 1.000. Então, eu posso escrever ou 4.000 calorias ou 4 quilocalorias. Vamos guardar só esse valor de 4 quilocalorias e começar a próxima continha do processo 2. Processo 2 é mudança de estado. A fórmula de mudança de estado é essa expressão aqui. O calor vai ser M vezes L, onde esse M continua sendo a massa e L, esse LF é o calor latente de fusão. Bem, os dois dados foram fornecidos para a gente. Então, massa novamente 200 gramas e calor latente de fusão 80 calorias por grama. Substituindo os valores, 200 vezes 80. Eu posso reescrever 200 como sendo 2 vezes 100. E eu posso reescrever 80 como sendo 8 vezes 10. Por que eu faço isso? Fica bem mais simples eu fazer esta continha aqui, 2 vezes 8, e depois fazer 100 vezes 10. 2 vezes 8 rapidamente dá 16, e 100 vezes 10, basta acrescentar um zero do lado do 100, então fica 100 vezes 10, 1.000. 16 vezes 1.000, 16.000. Então a resposta, 16.000 calorias. Mais uma vez, muito grande esse valor. A gente pode reescrever isso como sendo 16 quilocalorias. Vamos guardar novamente só o resultado final. E partindo para o terceiro processo, que vai ser novamente uma variação de temperatura que vai de 0 a 100, a gente vai ter novamente a fórmula de calor sensível. Vamos tentar ser um pouco mais rápido dessa vez. Substituindo os valores na expressão, massa 200. O calor específico da água no estado líquido é 1 caloria por grama Celsius. E a variação de temperatura é 100 menos 0. 100 menos 0, 100. Essa continha vai dar 20.000 calorias. Ou 20 quilocalorias. Tudo bem? Vamos guardar novamente só o resultado final. Vamos para o quarto processo. O quarto processo é a mudança de estado líquido para o gasoso. Então, eis a expressão: calor vai ser igual a massa vezes calor latente de vaporização. Os valores vão ser massa 200 gramas e o calor latente de vaporização 540. Substituindo os valores, eu vou fazer mais uma vez aquele processo de escrever 2 vezes 100 e 54 vezes 10. 2 vezes 54 fica 108 e 10 vezes 100, 1.000. 108 vezes 1.000, vou ficar com 108.000 calorias, tá? Novamente, um valor muito grande, eu posso reescrever como sendo 108 quilocalorias. Vamos guardar só esse resultado. E vamos para o quinto processo. Bem, vocês perceberam que ficou no final da tela, eu vou escrever aí no meio. Novamente, é uma variação de temperatura, a gente vai usar a fórmula de calor sensível novamente. Os valores destacados lá em cima, dos dados que vão ser importantes nesse trecho. 200 vezes meio vezes, abre parênteses, a variação de temperatura, que é 120 menos 100. 120 menos 100, 20. Foi, 20. Dá para cortar esses dois zeros. 2 vezes 5, 10. 10 vezes 200, 2.000 calorias, ou 2 quilocalorias. A gente vai guardar somente o valor de 2 quilocalorias, ok? Respondemos assim as energias relacionadas aos 5 processos. Só para lembrar a pergunta que norteou nosso problema, determinar a quantidade de calor que deve ser fornecida para causar essa variação de temperatura nessa amostra de gelo. Então a gente vai só somar esses 5 valores. 4 mais 16, 20, mais 20, 40, mais 108, 148, mais 2, 150. Resposta: 150 quilocalorias. É importante que tu tenha coerência com as unidades que tu uses. Então, escolheu trabalhar com quilocaloria. Todos os valores nessa soma tem que ser em quilocalorias. Ok?
que é importante que tu consiga responder qual desses processos precisou de mais energia, o porquê isso aconteceu. Então, verifica as formulinhas que a gente usou e tenta ter essa resposta para ti. E sobre construir o gráfico? Lembrando que o problema era dividido em duas partes. Na segunda parte ele pedia para a gente construir um gráfico que representasse a variação de temperatura. Então, te acalma e vamos começar a falar nisso agora. Para construir esse gráfico, eu poderia só fazer um desenho, mas eu acredito que a gente pode fazer algo um pouquinho mais elaborado. E para isso, eu escrevi todos os valores numa planilha de Excel. Na verdade, uma planilha de cálculo. Eu vou resumir aqui o processo que eu fiz. E se vocês quiserem que eu detalhe num vídeo posterior, eu faço isso. Eu listei todos os valores de temperatura pelos quais a amostra eu ia passar, que vai de menos 40 a 120. Tu pode verificar aqui nessa segunda coluna. E todos os valores de energia associados a cada valor de temperatura. Aqui, nessa primeira coluna, eu coloquei todos os valores de energia, só que são valores acumulados. Então, tu tens que imaginar que eu vou colocando 0 calorias, a amostra vai estar em menos 40, 1 quilocaloria, a amostra vai estar em menos 30, e assim sucessivamente. Esse primeiro trecho é de aquecimento. Essa sexta linha é o valor necessário para que ocorra todo o processo de fusão. Depois a amostra vai voltar a aquecer. Essa antepenúltima linha é a energia necessária para gerar todo o processo de ebulição e novamente a amostra volta a aquecer. Pedindo para o Excel gerar o gráfico, a gente vai ter este gráfico aqui. Esta seria a representação da curva de aquecimento. Vamos falar só sobre alguns pontos nesse gráfico. Vamos falar de algumas coisas desse gráfico. Primeiro, vocês precisam notar os trechos em que a amostra está sofrendo aquecimento, que são esses trechos inclinados, onde tu tem uma variação de energia e uma variação de temperatura. São esses trechos inclinados. Se tu mudar um pouquinho a energia, tu muda um pouquinho a temperatura. Os trechos que são horizontais são trechos caracterizados por mudança de estado. Então, apesar de eu estar fornecendo energia ou calor para a amostra, ela não está sofrendo variações de temperatura. Se a gente for estudar este ponto aqui, a gente tem uma amostra com 100% de gelo. A gente só forneceu o calor para a amostra aí de menos 40 a 0. Se a gente continuar fornecendo calor, a gente vai chegar num ponto em que a gente vai ter 50% líquido e 50% de sólido. A gente forneceu um pouco mais de calor, parte do gelo derreteu e virou líquido, tá? Então a gente vai ter algo mais ou menos assim: parte gelo, parte líquido. Se a gente continuar fornecendo calor, a gente vai chegar num momento em que a amostra vai estar totalmente no estado líquido. E se a gente continuar fornecendo calor, a amostra vai começar a sofrer variação de temperatura nesse trecho de aquecimento, também até chegar neste novo ponto aqui. Neste ponto, a amostra vai começar a sofrer o processo de ebulição. Só para te lembrar, esse ponto 100 Celsius. Nesse ponto, a gente tem 100% de líquido. Se a gente continuar fornecendo calor para a amostra, parte desse líquido vai passar para o estado gasoso. Então, vai chegar um momento em que a gente vai ter 50% líquido e 50% gasoso. E se a gente continuar fornecendo, a gente vai ter uma amostra 100% gasosa. E depois ela vai continuar o seu processo de aquecimento. E é isso. A referência que a gente usou foi o livro do Bonjour. É o livro que está sendo usado pelos meus alunos. Questão 7 do capítulo 5. Bem, obrigado por assistir e eu queria uma sugestão sobre o que vocês gostariam de estudar na próxima aula. Então, talvez vocês queiram outra questão envolvendo calor e mudanças de fases, talvez uma questão sobre o Enem ou o PSC envolvendo esse assunto, talvez uma revisão de matemática, ou talvez um vídeo mostrando como eu fiz esse gráfico no Calc, que é o programa do Linux, ou no Excel, que é a análise. Comente aí só para eu saber o que tu preferes, tudo bem? Grande abraço, sempre muito respeitosamente, professor Rafael Moreno. Até a próxima.